trabalhei na Embrapa por 43 anos como pesquisador e durante mais de 40 anos eu conheci o Alisson Paulinelli. Muita gente associa o Alisson Paulinelli com o desenvolvimento da tecnologia e da agricultura, sobretudo nos cerrados brasileiros. Mas ele se interessou por todos os biomas, não é? Fez até projetos para os vários biomas brasileiros. Eu trabalhei bastante no semiárido, mantivemos muitos contatos ao longo desse período. As pessoas destacam também tudo que ele fez, o que deu certo. Eu gostaria de mencionar aqui que muita coisa não deu certo. Vários projetos que a gente participou acabaram não acontecendo. No final, não foram aprovados, etc. Mas foi um aprendizado muito grande para as equipes, não só naquilo que deu certo, mas em tudo que ele fez também e que às vezes não conseguiu chegar no objetivo final, ele sempre almejava coisas muito grandes. Por último, eu queria destacar que o Alisson era um homem de diálogo. Hoje a gente vive no Brasil uma exacerbação de contradições, lacração, as pessoas são incapazes de apresentar argumentos, muita gente vem com convicções. O Alisson não, ele muito mineiro, sempre procurou o consenso, construir, não é, a paz. Para ele era uma preocupação, sabia o papel dos alimentos na construção da paz, e a ele se aplica aquilo que, de certa forma, numa parafrase, a gente encontra nos evangelhos. Ele buscava paz na terra pelos homens de boa vontade. Um abraço aos familiares e a todos amigos que conheceram esse homem extraordinário. Muito bem, você acabou de ouvir então aí a participação do Evaristo de Miranda, falando um pouquinho sobre a mineirice aí do seu Alisson Paulinelli e a possibilidade que o Dr. Alisson tinha aí de promover diálogos entre as pessoas aí em busca de uma solução para a situação. Enfim, Brasil realmente tem um dia de perda significativa hoje com a morte do Paulinelli. Mas, como eu já disse aqui, Paulinelli gostaria de ver que as coisas continuam, que o mercado continua andando, que o agronegócio continua pujante. E é por isso que a gente tem aqui o meu amigo Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios, para comentar com a gente como foi o mercado da soja. Mas antes quero saber de você, Enio, como é que você viu e como é que você está acompanhando aí essa perda do nosso querido Paulinelli. Alex, eu até quero agradecer primeiro a oportunidade de estar falando com vocês de novo e agradecer ter a oportunidade de expressar o que eu penso do Paulinelli. Poucas pessoas marcaram a humanidade como ele. Se ele fosse um cidadão americano, europeu, esse homem tinha sido reconhecido em todos os fóruns internacionais do mundo. Já deveria ter ganho um prêmio Nobel da Paz, porque ele mudou a transformação de produção de alimento no mundo. A Embrapa, junto com o Paulinelli, ou seja, não foi ele em si, mas aí capitaneado por ele, em investimento de milhões e milhões de dólares da sociedade brasileira, nós domamos uma região inóspita que é o Cerrado brasileiro. Hoje virou o principal celeiro do mundo, produzindo 2 safras por ano, em algumas regiões quase 2,8 safras, porque depois do milho você planta soja, milho, depois a gente repõe a pecuária por um determinado momento. Então, a produção de alimento do mundo mudou. Outra coisa, ele iniciou uma pesquisa e ele iniciou um processo, e a pesquisa ela é evolutiva, você vai desenvolvendo, mas alguém tinha que ter dado essa pontapé inicial. Hoje a produção agrícola brasileira está indo para novas áreas, né? Áreas que eram completamente impensáveis de você exercer agricultura, áreas com teores de argila muito baixos, volume pluviométricos não tão altos, mas graças a essa tecnologia de domar o cerrado e de uma nova maneira de pensar a agricultura, que um dos promotores foi o Paulinelli, Alisson Paulinelli, junto com a Embrapa, essas 2 instituições precisam ser reconhecidas internacionalmente. A ONU precisa fazer isso e o Brasil precisa fazer, que devia ser feriado nacional hoje no Brasil. Na verdade, devia ter um feriado no mundo em homenagem a ele, porque ele mudou a oferta de alimento no mundo. Se hoje a gente tem gente passando fome no mundo, sem o Cerrado brasileiro, essa questão ia ser muito mais grave. E nós estamos exportando essa tecnologia
para outras nações do mundo, para outras regiões do mundo, em biomas parecidos ou na mesma faixa equatorial do mundo. Então, assim, é uma pessoa que passou para a história, ele nasceu e ele mudou a história, ele mudou a relação do alimento no mundo por ter participado desse processo. Então, para mim, é uma das pessoas mais importantes já pisar nesse país nosso. Muito bem, Enio. Obrigado pelo depoimento. O Nivaldo Forastieri está participando com a gente aqui. Aliás, o chat aqui do YouTube já está aberto. Você também pode participar com a gente, mandando sua pergunta, interagindo, enfim, trocando ideia aqui com o Enio Fernandes. Mas o Nivaldo está dizendo que o agronegócio brasileiro deve muito ao grande Paulinelli. Obrigado, Nivaldo, pela sua participação, e é isso mesmo. E é isso que a gente está fazendo aqui agora, agradecendo aí ao Paulinelli por tudo que ele fez. Muito bem, Enio Fernandes, conte pra gente o que você está vendo desse mercado da soja, desse mercado de grãos aí. Hoje em Chicago, de novo, aquela velha máxima de mercado volátil, né? A gente não tem ideia do que vai acontecer amanhã e a gente percebe que o mercado vem num sobe e desce muito grande, buscando um novo patamar de preços aí para os seus produtos. Vai continuar assim, Enio? Essa volatilidade ela tende a permanecer? Bom, vamos lá. Se você olhar a primeira posição de Chicago, aqui não tem, hoje essa posição não tem, a partir da semana que vem, ela não vai ter limite, né, de alta ou baixa. O que ela fez hoje? Ela trabalhou com 20 de baixa, está fechando com 30 de alta, 30 e poucos de alta. Mostra total insegurança no curto prazo. Quando eu olho para o longo prazo, logicamente você não teve uma volatilidade tão intensa, mas também você teve muita volatilidade hoje. Nos últimos, se a gente lembrar o que aconteceu nos últimos dias, Chicago teve altas extremamente fortes. Em 3 dias nós perdemos 100 pontos na soja, 80 centos no milho, quer dizer, é muita volatilidade. O que está acontecendo? Até poucos dias atrás, o cenário era uma boa safra nos Estados Unidos, sem estresse, plantando rápido. E nós, lá atrás, Alex, quando a gente começou a conversar com vocês sobre a safra nova, que era março, abril, nós falávamos a seguinte frase: se o clima americano for bom, o plantio for rápido, os preços vão ceder. E aí o preço cedeu, chegou a trabalhar abaixo de $12 por bucho, 11,50, se não me engano, o contrato março de 2024. E no auge daquele desespero, muita gente conversando com a gente, nós voltamos no seu programa, né? Tivemos a oportunidade de trocar ideia, e o que nós falamos? Vai continuar assim até você ter certeza da safra. Você vai ter incerteza da safra e essa incerteza da produção vai fazer os preços subirem e isso vai mudar esse cenário. Mas eu preciso ter incerteza de safra. E aí eu nem me lembro quem foi a pessoa que fez uma pergunta, ele ainda fez um comentário: KK, mas o chinês aí vai querer comprar soja cara? Eu expliquei o seguinte, falei, não é isso. É que quando você tem insegurança da safra, o demandador, quem precisa do grão, ele acelera as suas aquisições. E o vendedor, que tem incerteza da oferta que ele vai ter, diminui a oferta. Volta a lei da oferta e da demanda. E os preços subiram agressivamente, subiu 15% em 10 dias, né? Os produtores tiveram excelentes oportunidades de fazer hedge. Para quem é mais sofisticado, faz operações fora, né, porque não quis fazer agora aqui no Brasil, porque os prêmios estão muito negativos, né? Você vai travar uma soja para o ano que vem, 90 abaixo, 100 abaixo, 70 abaixo. Eu nunca vi isso na minha vida. E olha que eu estudo o mercado de soja há mais de 28 anos, eu nunca vi isso. Então o produtor não quis travar. Mas quem é mais sofisticado foi lá e travou Chicago, ligou nas trades, fez contratos de componentes, ligou em corretoras, em bancos, travou a operação em Chicago, surgiu N operações entre trades, abrindo oportunidades para produtores de put, de operações mais estruturadas, e alguns conseguiram travar. Não foram todos, mas alguns conseguiram travar. E por que agora o mercado caiu tão forte em 3 dias? Pela primeira vez, Alex, tanto o modelo americano de FS e o europeu, eles comungaram nas projeções. Eles estão marcando chuva na região mais importante do Corn Belt, que é Iowa e Illinois. Os dois são os dois maiores estados produtores de soja e milho nos Estados Unidos e aonde estavam mais secos. Além disso, eles estão marcando pluviometrias em uma faixa do Corn Belt que pega Iowa, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio,
ou seja, bem o coração produtivo do Corn Belt, o coração onde os estados que mais entregam produção, que mais pesam na safra dos Estados Unidos. Por isso o mercado cedeu tão fortemente. Amanhã nós vamos ter o acreage, né, a área final plantada de soja e milho nos Estados Unidos, e lá, se eu não me engano, vai ser dia 12. Dia 12 do mês que vem, nós temos um relatório muito importante, que é o Oferta e Demanda Mundial, que vai mostrar qual a produtividade média que o USDA está acreditando que os produtores norte-americanos vão ter, né? Então nós temos alguns dias aí de muita atenção no mercado. Quantos dias, Enio? Ou seja, a partir de quando a gente já, pelo menos, teria uma possibilidade de definir rumo para os preços, na sua opinião? Nós estamos falando de soja ou milho? Vamos falar dos dois. Soja e milho. O milho ele é menos resiliente que a soja. Se ele sofre muito no começo, ele perde seu potencial produtivo. Lógico que não é perder a zero, né? Quando sair os números do USDA de produtividade média americana de 181,5 bushels por acre, quem tem mais experiência nesse mercado não acreditou nesse número, né? Já não acreditava se o clima fosse muito bom. O clima não foi bom, nós estamos com um clima muito, muito seco. Hoje, se você pegar a área norte-americana de milho, 70% dela tem algum grau de seca. Não estou falando que toda ela está extremamente seca, mas tem algum grau de seca. Se algum grau de seca e o milho está 4% já está pendoando, né? Você comprometeu. Então, muita gente especializada no mercado, que acompanha o mercado, acredita que a safra dos Estados Unidos atualmente deve estar com uma quantidade média de 174, 175 bushels por acre. Os mais negativos falam em 170 bushels por acre. Mas a gente só vai ter certeza quando as chuvas voltarem com mais confiança. Então, o milho você vai ter mais 15 dias. Por que eu falo 15 dias? Porque dia 12 do mês que vem a gente tem a estimativa de produtividade, a área vai ser apresentada amanhã, é uma conta de matemática, e se chover na semana do dia 4 e na semana do relatório do dia 12, lá pelo dia 15, o solo americano tem uma capacidade de reter água. Mesmo com temperaturas mais altas e poucas chuvas, essa safra está mais ou menos definida. Pode não ser 387 milhões de toneladas, mas pode ter 370, 365, 377, 370, vai depender do que o USDA mostrar. E aí a gente tem um cenário de cotações. Na soja, ela tem um poder de recuperação mais alto. Só que, diferente do milho, quando eu olho os números do USDA, o que ele nos apresentou? Ele apresentou uma produtividade americana de 52 bushels por acre, é factível, pode acontecer. E quando eu pego a área plantada vezes essa produtividade, deu uma safra de 122,7 milhões de toneladas. Quando eu pego o esmagamento, a exportação e a utilização interna americana, o americano vai terminar a próxima temporada, que vai ser setembro de 2024, com um estoque de 9,7 milhões de toneladas. Isso dá uma relação estoque-uso de 8%, mais ou menos 28 dias de consumo nos Estados Unidos depois de setembro. Não é um estoque confortável, mas também não é um estoque desesperador, porque o Brasil tem uma projeção de entregar uma grande safra. É pouco provável que a gente tenha uma quebra tão fantástica como a gente teve na Argentina. Se fosse só os estoques americanos, esses preços poderiam até estar um pouco mais altos. Mas se a gente quebrar a safra americana em 5%, 4%, uma conta rápida aqui, 5% de 122,7 milhões de toneladas, você tira da safra americana 6 milhões de toneladas. E aí esse estoque de passagem, que é 9,7, vai ficar perto de 4. Aí é extremamente preocupante e nós vamos ver os preços subirem. Por isso, soja, a gente tem uns 30 dias, por aí, aproximadamente, para a gente ter uma visão mais clara da safra. Só que, se a safra americana for boa, a produtividade for realmente 52 bushels por acre, se o americano retirar 122 milhões, 123 milhões de toneladas dos Estados Unidos, com a projeção de uma boa safra brasileira, a tendência é esses preços cederem. No fim do dia, uma safra nos Estados Unidos perto de 120 milhões, 119 milhões, muda, mas não muda muito. Abaixo de 119 milhões, 116, 117, o estoque de passagem fica comprometido, com muita atenção, e aí pode ser uma grande oportunidade para os produtores
proteger a sua próxima temporada. Agora tem que tomar muito cuidado. Você está colocando suas fichas todas no clima e isso é muito perigoso. Pois é. E você trouxe um balizador aí importante para a gente prestar atenção, pelo menos, Enio, que é os 120 milhões de toneladas. Abaixo disso, grande risco aí de redução de estoque e, consequentemente, isso pode ser positivo para preço. Por isso que o clima é tão importante. Hoje, por exemplo, teve aquele monitor de seca, né, que eles divulgam semanalmente lá nos Estados Unidos, e a situação por lá piorou. A soja, que na semana passada tinha 57%, passou a ter 63% aí, de risco de áreas secas lá nos Estados Unidos. E o milho 64% para 70%. Ou seja, as condições vieram se agravando de uma semana para cá. E por isso está todo mundo de olho nos mapas que você disse que agora estão convergindo para chuvas. Mas são boas chuvas, Enio, a ponto de recuperar essa falta de água no solo? Estão apontando, sim, bons volumes, não só para a semana do dia 4, mas depois para a semana do dia 12, né? Alguma chuva perto do dia 12. Na verdade, essa chuva está entre 4 e 7, 4 e 10 ali. Seria essa janela, né? São boas chuvas. Primeiro, se vai recuperar ou não, essa pergunta fica muito especulativa, que a gente não sabe quanto que caiu de água, quanto que vai cair de água. Se cair 5, 10 milímetros, ajuda muito pouco. Agora, se a gente tiver chuvas de 25, 40 milímetros, né? E depois você tem uma outra chuva depois de uma semana de mais 20, 40 milímetros, isso ajuda bastante a soja, né? A soja tem esse poder de recuperação. No milho, algum estrago já foi feito. Mensurar esse estrago antes da volta da chuva é muita aposta e pouco dado técnico. A gente tem que esperar a chuva voltar para você poder mensurar o que vai acontecer. Então, semana importante, essa semana do dia 4. Dizem que 4 de julho é um ponto de referência aí também para os preços, né? Costuma ser, né? A minha história mostra que quando a gente fala esses pontos de referência, a gente tem que tomar cuidado que tem pessoas que nos assistem que não assistem, não estudam esse mercado todo dia. Então, às vezes você fala, é um ponto importante e a pessoa pega aquilo lá como uma verdade absoluta. Na maioria das vezes, o 4 de julho é um divisor de águas. Se depois do 4 de julho a Chicago começa a cair, você tem um cenário mais negativo. Após 4 de julho, se tem uma alta em Chicago, o cenário de construção de preço é mais positivo. Mas isso é na maioria das vezes. Na maioria das vezes não quer dizer todas as vezes. Por isso é muito difícil você pegar regras de comercialização. Você tem que estudar caso a caso, momento a momento. Muito bom. Bom, diante dessa constatação, nos resta esperar para ver como vai ser o comportamento da chuva e principalmente nos próximos dias, como elas virão nas lavouras americanas. Mas enquanto isso, aqui no Brasil, Enio Fernandes, o que a gente pode esperar? Bom, eu acho que você esperar é muito arriscado. A grande maioria dos produtores já tem grande parte do seu custo de produção pronto, ou quase a totalidade dele. Se não, grande parte ele já comprou. Você está vendo Chicago a $12,70 por bushel. Estou falando março e maio do ano que vem. Esse contrato estava a 11. Então, assim, é recomendável você começar a se proteger. Eu não estou falando para você vender toda a sua safra. Mas os prêmios estão muito negativos. Existem ferramentas no mercado, tanto nas instituições financeiras quanto nas tradings, que você pode travar só uma perna dessa negociação sua. O que forma preço em Chicago, o que forma preço da sua soja no interior do Brasil, são 4 pontos. Chicago, prêmio, positivo ou negativo. O basis, que é a despesa, e aqui você tem a despesa logística de porto e a margem da companhia que está travando para você. E o dólar. Agora, quando você pega na média dos preços, só Chicago já é 80% do seu preço. 80% do seu preço. Por que você não trava um pouco dessa operação para garantir o que você já tem sobre a mesa? Se você produz 30 mil sacos, 100 mil sacos, por que você não trava 5, 6, 7? Começa a construir seu preço de venda na alta.
O que não é só o produtor, o que a maioria das pessoas fazem, né? Vou te dar um exemplo. Preço de carro está caro. O carro está subindo mais, carro está caro. As pessoas vão lá e compram carro. Nessa hora você tem que vender carro. Preço de casa está caro. A pessoa, não, vou comprar uma casa porque o preço de casa está subindo todo dia. Você tem que vender casa. Soja subiu fortemente 10 dias. Nós tivemos esse contrato hoje que está 12,70 a 13,66. Então você vende parte, não é para vender tudo, não é para vender uma grande parte, não é especular. É que você tem parte do seu custo da compra, ou em dólar ou em reais, e você pode travar isso. Se o prêmio está ruim, você pode travar 80% do preço de parte que você já comprou. Se você não está satisfeito com isso, eu não quero esse tipo de risco, eu não quero esse tipo de preocupação, eu quero saber exatamente o que eu vou receber da minha soja. Então, trave o equivalente à parte que você já comprou. Porque já pensou, se você vai lá e não vende nada, e a gente tem chuvas constantes, a safra americana é boa, a safra brasileira é boa, e a safra da Argentina é boa, nós vamos ver esses preços muito mais baixos que eles estão agora, muito mais baixos. O inverso também é verdadeiro. Se você não tem uma boa safra nos Estados Unidos, ou pior, pode ter uma seca no Brasil. Quem falou que não pode? Olha o que aconteceu ultimamente. Você pode ter uma quebra de safra no Brasil, o mercado vai subir fortemente. O que eu estou querendo mostrar para os senhores e para as senhoras você tem que ter uma estratégia de comercialização. E essa estratégia tem que ter um motivo. Eu não vendo porque eu acho que está caro, que está barato. Eu vendo porque me dá margem. E margem, você constrói ela dia a dia. É igual comer um queijo. Você não come o queijo inteiro. Come um pedaço, come o outro, come outro. Quem tem essas estratégias comerciais, com certeza vai estar plantando em 2025, 2030, 2040. Ele vai ficar no negócio. Esse negócio nosso não é um sprint de 100 metros. É uma maratona de vida, né? É uma história. Você está construindo uma história, um legado. Que nem o Alisson Paolinelli construiu na tecnologia, você construiu um legado na sua família. Então você tem que preservar esse legado e vender sempre com margem. Quem vende com margem não sai desse jogo. Muito bom. Wênia, a gente entendeu que Chicago tende a definir uma tendência aí, principalmente depois que tiver aí essa consolidação da safra por lá. Como é que fica o prêmio diante dessa reação ou não de Chicago? Ele acompanha, tende a acompanhar? Como é que é o comportamento de comprador e vendedor para justificar a precificação dos prêmios aqui no Brasil? Excelente a pergunta sua e vai dar a oportunidade para a gente esclarecer isso. Vamos lá. O comprador hoje, ele está teoricamente confortável. Ele acredita, os números mostram para ele que pode vir uma boa safra nos Estados Unidos. E eu tenho uma grande oferta agora no Brasil e parece que teremos uma grande oferta no Brasil para o ano que vem. O que esse comprador faz? Ele olha os preços históricos. Historicamente, tirando os 2 últimos anos, preços perto de $13 por bushel são caros. Isso não é a média dos últimos 5, 10 anos. Então ele olha isso. Bom, se os preços médios já estão altos e eu tenho muita oferta, eu vou comprar cadenciadamente. Do outro lado da mesa, os produtores cá no Brasil viram a forte queda dos preços e estão vendo as suas margens extremamente apertadas. Eles estão querendo proteger suas margens para o ano que vem. Eles começam a ofertar. O comprador quer comprar cadenciadamente, os prêmios sobem, ficam mais negativos. Agora, quando eu tenho insegurança da safra, eu começo a ter quebra de safra de novo nos Estados Unidos, o comprador já fica inseguro. Ele viu esse preço bater $17 por bushel. Ele viu o milho bater $8 por bushel. Está 5 e pouco, 5,30. Quer dizer, opa, o sinal de alerta vai ficar sobre a mesa. Quando eu falo compradores, demandadores, não é só quem precisa do grão. A grande maioria do mercado são fundos especulativos, fundos de hedge. Ele vê essa oportunidade de alta, ele vai antecipa as compras, né? Hoje foi um momento que alguns fundos voltaram a operar nas primeiras posições. Por isso Chicago fechou com uma pequena alta, né? Aonde eu quero chegar? A segurança da oferta, ela muda a disponibilidade do demandador
e muda também a disponibilidade das origens, um em comprar e o outro em ofertar. Tendo insegurança na safra, as origens retraem as suas vendas. O comprador começa a acelerar a sua venda e esse prêmio começa a ser menos ruim. Um exemplo claro é o contrato de setembro agora, né? Se você pegar o prêmio de julho para agosto, tem uma mudança muito grande. De agosto para setembro, tem outra mudança muito grande, porque, em teoria, em setembro eu vou ter menos soja para ser comercializado. Se o americano também vê a safra dele sendo comprometida, ele tira o pé das vendas aqui. O americano tirando o pé das vendas aqui, o brasileiro também começa a ter insegurança se vai ter safra lá ou não. E lembra, o Brasil nem plantou, nós nem semeamos. Se nós estamos tendo dificuldade, presta atenção nisso aqui, Alex, nós estamos tendo uma grande dificuldade de acertar pluviometria para daqui 10 dias, como é que nós estamos prevendo que a safra brasileira vai ser boa? Pois é. Se eu não sei o clima para daqui 15 dias, se os modelos americanos e os modelos europeus erraram consequentemente a pluviometria de 10, 15, 20 dias, como que eu vou saber se vai chover bem no Brasil ou não? Então, se tem muita água para passar debaixo da ponte, essa insegurança, caso quebre a safra nos Estados Unidos, quando eu falo quebrar a safra, não é uma quebra muito extensa, não, 5, 6, 7, 6%, já põe um sinal de alerta para o comprador. Aí ele fica olhando a safra brasileira com menos segurança. Se tiver um pequeno atraso no plantio, começa a ter relatos, já existem especulações que nós podemos ter um janeiro em algumas regiões um pouco mais seco do que o normal. Uhum. Essa história não vai para frente porque porque o momento agora é de sobe a oferta. Mas assim, tem muita água para passar por debaixo da ponte, você tem que tomar cuidado. E essas interpretações de como está o mercado de oferta ou não é que vão modular os prêmios. Se for uma grande safra nos Estados Unidos, o plantio brasileiro for muito bom, não tiver problema de safra, eu acredito que sim, nós vamos ter prêmios ruins lá na frente. O contrário, qualquer pequeno estrago na safra americana e pequenos distúrbios na safra da América do Sul, nós vamos ter prêmios até positivos tentando retirar essa soja da mão do produtor. Não tem nada jogado ainda. Mas se ele ficar esperando ad eterno, ele pode errar muito. Aconteceu com o milho, ele esperou ad eterno para vender o milho. Aconteceu com a soja, ele esperou ad eterno de vender a soja. Então você tem que ter um plano comercial e, de novo, se você sabe o seu custo e vai vendendo nas altas, você constrói um preço médio positivo, isso vai te dar um resultado financeiro muito bom e você vai continuar nessa atividade. Muito bom. Wayne, vamos ver se a gente consegue responder aqui ao Cássio Ribeiro de Paula. Tendo por base os últimos 30, 40 dias, vê-se claramente uma queda na qualidade das lavouras. Exemplo, o aumento da seca, indicação do monitor de secas, ou mesmo nas condições de lavouras boas e excelentes divulgadas semanalmente ali pelo USDA. Por outro lado, os índices de NDVI, no mesmo período, gráficos do USDA, mostram uma evolução, mostram melhoras significativas. Como é que se explica essas coisas? Por que de um lado, as lavouras aparecem em boas condições, de outra a situação não é tão boa assim? Essa é a tal da divergência do mercado que gera essa especulação e essa incerteza também, Enio? Não, vamos lá. Primeiro a gente tem que pôr uma coisa sobre a mesa aqui, né? Nós estamos num momento de vegetativo das culturas, né? Elas estão desenvolvendo, o milho está pendoando, a soja está iniciando florescimento. 4% do milho, 10% a soja, né? Então, nesse momento, as lavouras são mais resilientes à seca, sim, ponto. Segundo, você citou números de áreas dos Estados Unidos com algum grau de severidade de seca, com alguma seca, 70%. Mas esse grau ele é diferente de uma região para outra. Você tem região que está muito seca, outras não. Segundo, nós temos um ganho genético, né? Nós temos um ganho genético. Uma soja e um milho hoje não é a mesma soja e um milho de 15 anos atrás. E é bem diferente. Você tem mais tecnologia e você tem um ganho genético. Mas, no final do dia, Cássio, chuva faz grão. Simples assim. Chuva faz grão. Simples. Quer dizer, as lavouras têm uma determinada resiliência. Ela tem um ponto que até aquele determinado ponto ela tem resiliência. Dali para frente, se não choveu, o comprometimento já ocorreu. E se ele persistir mais pouco tempo,
essa queda de produtividade é muito forte. Vou te dar um exemplo. Vamos trazer essa realidade para o Brasil. É muito comum você ver no Cerrado brasileiro, em algumas regiões, ficar 15 dias sem chover, 20 dias sem chover, temperaturas altas. A soja sente, a folha fica, na grande parte do dia, caída. Não. Vem 4, 5, 6 dias depois, chuvas intensas, constantes, né? Altas temperaturas e chuvas constantes, a soja recupera e entrega uma boa produtividade. No milho isso é um pouco diferente. O milho não tem essa resiliência. O maior potencial do milho é definido até próximo aos seus 30, 30 e 40 dias. Se ele sofre ali, não é que ele não vai produzir. Ele vai produzir sim, mas não vai produzir com tanta intensidade como ele produziria se o clima estivesse bom. Então essa resiliência do milho é menor. Dito isso, por isso que você vê a condição de seca abrangente, né? As condições das lavouras caindo, mas quando você vê esses dados que refletem essa atividade biológica na planta, né, não tão ruim. Mas, de novo, chuva faz grão. Boa, Enio. Muito bem. Obrigado ao Cássio pela participação. Meu amigo Enio Fernandes, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouco mais desse mercado. Volte sempre, Enio. É sempre um prazer. Eu quero agradecer ao Cássio. Uma boa safra para todos. Tchau, tchau. Muito bom. Até a próxima. Está aqui também a participação do José Natal, brasileiro do século, se referindo ao Dr. Alisson Paulinelli, Brasil de luto e o mundo perde um dos maiores. É verdade mesmo, Zé Natal, obrigado pela participação. Bom, pessoal, deixa eu passar rapidinho para vocês as cotações, finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, vamos lá. Para julho, 14 dólares e 83, subiu 32 pontos, subiu bem o primeiro vencimento. Agosto, 13,67, alta de 6 pontos mais 75, mas olha como sobe bem menos aí a partir de setembro, a 12,79, uma alta de 1,5 ponto. Novembro, menos de 1 ponto, fechou a 12,65. Vamos ver o milho. Milho fechou no vermelho, julho 5,81, queda de 9 pontos, setembro 5,23, perdendo quase 8 pontos, dezembro 5,28, perdendo 8 pontos mais 25 e o março 5,38, caindo aí 8 pontinhos. E para finalizar a gente tem também o trigo, também no vermelho, julho 6 dólares e 53 por bushel, quase 3 pontos de baixa, setembro perdeu 2 pontos mais 25, fechou a 6,67, dezembro 6 dólares e 84 por bushel, 2,25 de queda, março já de 2024 perdeu 3 pontinhos aí, fechou nos 6 dólares e 99 por bushel. Muito bem, são os números do mercado de grãos, fechamento de hoje lá na Bolsa de Chicago. Deixa eu passar um recado rapidinho para você, tá terminando o prazo, corre lá para enviar para a gente a sua participação no prêmio A Melhor História de um Agricultor. É até amanhã só, hein? Até amanhã às 11h59, a partir desse horário a gente já não recebe mais os materiais. Então, corre lá, faz o seu vídeo, 2 minutinhos, vídeo na horizontal aí, se for feito pelo celular, e manda pra gente a sua história. Tem o recado, inclusive, do nosso patrocinador. Vamos lá? Você já conhece o Acessa Agro, é a plataforma de benefícios da Syngenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens, você pode trocar por ferramentas da agricultura digital, você pode trocar por consultorias, por prestação de serviços, enfim. Vá agora no site do Acessa Agro, esse site que você está vendo aí na tela, www.acessaagro.com.br, e conheça todas as vantagens. Se você é agro, acessa. A gente vai ficando por aqui, mas antes vamos rodar mais um depoimento. Dessa vez é do Inácio, lá da ABIC. Ele também fez a sua homenagem ao Dr. Alisson Paulinelli. Vamos ouvir. Hoje é um dia triste para a agricultura e para a indústria brasileira de torrefação. Perdemos um grande incentivador das boas práticas fabris, da pesquisa e tecnologia. Perdemos, sobretudo, um agricultor mineiro e amigo do café, o professor e ex-ministro da Agricultura Alisson Paulinelli, indicado ao Prêmio Nobel da Paz
pelo seu brilhante trabalho ligado à agricultura e sustentabilidade, nos deixou. Mas também nos deixou um legado que honraremos praticando os seus ensinamentos e mostrando ao mundo que somos capazes de produzir e oferecer os melhores alimentos com total segurança alimentar. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.